Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao terceiro episódio do podcast do Interact Clube de Oswaldo Cruz. Hoje iremos falar sobre o assunto Família Rotária. Meu nome é Brian Chico Belchior, sou associado ao Interact Clube de Oswaldo Cruz e hoje, juntamente comigo, estará o governador do Distrito 4.510, governador da gestão 2020-21. Por favor, governador, se apresente. Muito bom dia a todos os interactianos de Oswaldo Cruz. Bom dia, Brian. É um prazer estar falando com você, voltando a conversar com você. A gente que não se fala, acho que desde a ADIC, se não me falha a memória. Sempre, governador. Pois é, meu nome é Nestor Silveira do Amarilho, eu sou médico pediatra na cidade de Assis, sou associado do Rotary Clube de Assis do Vale, né? E sou o governador distrital da gestão 2021. Obrigado, governador, aí pela sua apresentação. É uma honra a gente receber essa sua visita nesse podcast. A gente vai estar fazendo no formato aí, pergunta e resposta, então vou estar realizando algumas perguntas, o senhor vai responder, qualquer coisa eu dou um comentário sobre, e o senhor pode dar dicas sobre o assunto, todos relacionados à família Rotária. Tudo bem, governador? Perfeito, vamos lá. Então, governador, para a primeira pergunta, eu gostaria que o senhor explicasse, principalmente, às vezes, o pessoal que não é do Interact, ou o pessoal novo, né, que acabou de entrar, o que é a família Rotária? Bom, a família Rotária são, vamos dizer assim, os diferentes níveis de programas, vamos usar ainda a palavra programas, né, que o Rotary oferece para as pessoas. Então, como é que a gente pode falar isso? O primeiro programa que nós temos é um programa que não é oficial, mas que nós consideramos ainda, que é o Rota Kids. Então, que é um programa para crianças de 5 a 12 anos que já querem começar com o ideal de servir a sua comunidade, né? O lema deles é servir brincando. Não é um programa estruturado, mas é um programa que eu particularmente considero como sendo um programa da família Rotária. Depois vem o programa que vocês estão participando, que é o Interact, que é um programa voltado para jovens de 12 a 18 anos, estruturado, oficializado, né, com clubes no mundo inteiro, com presidente, com conselho diretor, com supervisão de um conselheiro rotariano, com projetos, enfim. Então nós pegamos esse pessoal de 12 a 18 anos, que é um pessoal, e aí já falando até como profissional, é um pessoal que por natureza é um pessoal agitado, com ideias, né, que realmente faz acontecer, e a gente dá, através do Rotary, ferramentas para que eles possam servir a sua comunidade das diferentes maneiras, sempre pensando nos programas rotários, sempre pensando nas áreas de enfoque, que eu tenho certeza que a gente vai conversar isso mais para frente. A partir de 18 anos, temos então o Rotaract, que não é mais um programa, mas que até 2 anos atrás era um programa de Rotary, que hoje já é um parceiro de Rotary. Então, jovens universitários, jovens profissionais de 18 a mais ou menos 30 anos. A idade limite superior do Rotaract foi extinta, mas também a gente acha que não tem muito a ver uma pessoa de mais de 35 anos estar ainda no Rotaract. Essa pessoa já tem que estar no Rotary, mas que seja isso. Então, esse é uma parceria que nós temos, então, com universitários e jovens profissionais, para que eles também desenvolvam projetos para a sua comunidade, né? Os rotaractianos já têm a capacidade de fazer subsídios, já são independentes, eles não precisam mais ter a supervisão de um rotariano. Então, mas usando o ideal de servir, querendo fazer alguma coisa em prol da sua comunidade. E depois tem o Rotary, que não tem idade mínima, quer dizer, se você tem um excelente profissional independente com condições de ser rotariano com 25, 26 anos, ele não precisa ser obrigatoriamente rotaractiano. Ou ele pode até ter a dupla filiação, ser rotaractiano e rotariano, né? E aí então temos o Rotary, que é o maior clube de serviços do mundo, que está presente em mais de 200 países, que desenvolve projetos no mundo inteiro, que
tem essa missão nobríssima de erradicar a poliomielite da Terra. Enfim, é a maior organização não governamental do mundo, com acesso à ONU, com direito de assento e voz, não voto na ONU, enfim, e outras muitas características. Então é isso, família rotária é isso, quer dizer, é uma estrutura que permite que indivíduos de 5 a 100 anos sirvam a comunidade e ajudem o seu próximo. Belas palavras, governador, bem sintetizado aí, deu para entender bem como que é a família rotária. Governador, aproveitando que você falou de cada clube aí tudo, existe alguma diferença na atuação de cada clube, desde o Rota Kids até o Rotary? Tem alguma área que eles prezam mais, cada um, assim? Isso não é oficial, Brian. Quer dizer, não tem assim, o Interact vai trabalhar mais com isso, o Rotary vai trabalhar mais com aquilo, porque aquilo, como eu te falei, o Rotary tem algumas regras aonde ele trabalha, nas suas áreas de enfoque, né? Então eu não vejo assim, o Interact faz mais isso. Lógico, o Interact, até pela idade, ele vai se preocupar mais com juventude, mais com educação, vamos chamar assim. A gente vê que os projetos de vocês são mais projetos voltados à educação, né? O Rotaract também. Já o Rotary no Brasil tem um viés mais de... Isso não é um dado oficial, é uma opinião. Um viés mais de trabalhar com a saúde, enfim. Então, não existe isso. O que existe é, às vezes, uma regionalização, né? Então, o Rotaract de Oswaldo Cruz trabalha mais nesse sentido. O Interact de Oswaldo Cruz trabalha mais nesse sentido. O Interact de Palmital trabalha mais em outra área. Então, isso, eu acredito que existem mais características próprias de clubes, de cidades, de famílias rotárias do município, do que do programa em si como um todo. Eu acho que essa opinião é muito boa, até para o pessoal entender que não é um negócio tudo homogêneo, a família rotária. Tem várias variações. Não é. E assim, e uma das coisas mais difíceis dos líderes, né? Eu tenho certeza que, assim, eu tive que aprender isso, a Letícia como RDR teve que aprender isso, a Luísa como RDI teve que aprender isso, é respeitar essas diferenças, né? Não é porque um clube é diferente de outro que ele é melhor ou que ele é pior. Ele trabalha do mesmo jeito para a sua comunidade, ele simplesmente tem um enfoque diferente. Então vamos respeitar esse enfoque diferente. E não adianta você chegar lá e tentar forçar. Não, vocês não podem trabalhar com alfabetização, vocês têm que trabalhar com vacinação, porque esse ano o governador quer que todo mundo trabalhe com vacinação. Isso é ridículo. Cada um tem o seu DNA próprio. Então a gente tem mais que estimular o que há de bom em cada clube do distrito. Sim. E até cada clube, cada família rotária se adequa às necessidades da população. Isso, da comunidade, lógico. É mesmo. É isso. Nós somos clubes que trabalham para a sua comunidade local. E as comunidades locais são diferentes. Então nós temos que ter essa inteligência, né? Essa capacidade de adaptação, sem dúvida. Governador, já aproveitando, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho sobre a Casa da Amizade também. Ela foi criada aqui no Brasil mesmo, né? Sim, a Casa da Amizade também não é um programa oficial, né? E eu até não mencionei, mas eu acho que poderia ter mencionado ela como fazendo parte da família Rotária. Então, o que é a Casa da Amizade? Bom, como no início o Rotary era uma instituição única e exclusivamente masculina, até 1982 só homens entravam no Rotary no mundo inteiro, o Brasil, principalmente, e alguns outros países, resolveram aproveitar a força de trabalho das esposas, das cônjuges. Por quê? O marido ia para o clube e a esposa faria o quê? Sendo que a mulher tem essa questão também do trabalho social, do trabalho voluntário. O trabalho da mulher é muito importante para a comunidade. Então aí foi desenvolvido as Casas da Amizade, que nada mais são do que clubes, que não são clubes rotários, não são clubes oficiais, mas formados pelas cônjuges, né? E começaram a desenvolver um trabalho social fantástico. E no Brasil isso cresceu muito.
Isso eu pude constatar no meu treinamento de San Diego, em janeiro do ano passado, que o Brasil tem essa característica e isso é muito respeitado pelos diretores de Rotary do mundo inteiro. Quer dizer, então, como o Rotary deixou de ser exclusivamente masculino, hoje eu falo os cônjuges, então os cônjuges de rotarianos têm uma capacidade de trabalho incrível e desenvolvem projetos, fazem assistência maravilhosa na nossa comunidade. Tanto que uma das metas distritais, uma das metas minhas, era abrir clubes satélites dentro das casas da amizade. Né? Isso a gente conseguiu aqui em Assis, no Assis do Vale. Nós temos um projeto piloto, onde então as esposas, né, as participantes da Casa da Amizade, 13 delas se reuniram e formaram um clube satélite. Então, hoje, e qual que é a vantagem? Hoje elas têm mais força, hoje elas são mais reconhecidas, elas podem participar dos eventos rotários distritais ou nacionais, elas podem solicitar verba de subsídios, né? Então, há um upgrade, né, na forma como essas pessoas hoje têm a capacidade de servir a sua comunidade. Perfeito, governador. Governador, já que o senhor citou esse termo aí, né, clube satélite, o senhor pode explicar brevemente para o pessoal que às vezes não entende o que é um clube satélite? É uma novidade e até um pouquinho confuso mesmo. Bom, o que acontece? Até 2016, o Rotary era de um jeito. Em 2016, no Conselho de Legislação, que vamos dizer que é como se fosse uma Assembleia Constituinte do Rotary, que acontece de 3 em 3 anos, onde nós adaptamos, mudamos, modernizamos os nossos estatutos e regimentos internos, foi permitido uma flexibilização de Rotary. E dentre essas flexibilizações surgiu o Clube Satélite. Então, o que é o Clube Satélite? Normalmente, um clube de Rotary, ele precisa ter 20 associados para ser fundado, tá? Só que existem determinados locais da nossa sociedade, comunidades, bairros ou mesmo cidades pequenas, onde é difícil você levantar 20 associados, 20 profissionais que estejam dispostos a trabalhar pela comunidade, né, seguindo as regras rotárias e usando as ferramentas rotárias. Então, pensando nisso, o Rotary Internacional flexibilizou e permitiu que fossem fundados clubes com a partir de 8 associados. Só que esses clubes não são independentes, né? Esses clubes são ligados a um clube. Então seria mais ou menos essa analogia de um satélite com o seu planeta, tá? Então, aí, sei lá, o Rotary Clube de Oswaldo Cruz percebe que uma comunidade vizinha, uma cidade pequena, um patrimônio, um distrito, tem um potencial, tem 8 pessoas interessadas em começar a trabalhar naquela comunidade, o Rotary Clube de Oswaldo Cruz, então, pode abrir um clube satélite, ele fica responsável por aquele clube, né? E esse clube trabalha na sua comunidade. Se o clube virar, se o clube começar a crescer, se outros profissionais ficarem interessados e esse clube atingir 20, esse clube pode se desprender. Então, esse clube pode virar um clube independente. Até lá, não. Até lá, ele tem que trabalhar sobre a orientação do clube padrinho, como a gente chama, né? Respeitando o presidente, o conselho diretor do clube padrinho e respeitando aquilo que a gente já conversou antes, né? As peculiaridades próprias daquele clube. Muito bom, porque dá para a gente conseguir expandir assim, muito a questão dos Rotaries, até começar de uma forma mais, vamos dizer assim, mais resumida, né, a atuação deles, para depois ir se expandindo, crescendo, até poder se desmembrar. A intenção é essa, você começa já, né, começa pequeno e procurando um crescimento a médio prazo. Muito legal mesmo. Governador, aproveitando que a gente está falando sobre família rotária, eu acho que um termo muito interessante da gente estar explicando também aí é sobre a Fundação Rotária, o que ela é, qual que é a atuação que ela tem nessa união até da família rotária aí. Então, de uma maneira bem resumida, é lógico que não é só isso, mas quando a gente vai começar a falar de Fundação Rotária,
né, para as pessoas de fora de Rotary, a gente começa dizendo assim: Fundação Rotária é o banco do Rotary, tá? Não é só isso, é muito mais que isso, mas para começar a conversa, eu acho que a gente teria que falar. Então, Fundação Rotária é o banco do Rotary, ou seja, é a instituição que financia projetos e programas rotários no mundo inteiro, tá? Então, o rotariano, ele é estimulado a fazer doações para a Fundação Rotária. Ele é, então, estimulado a colocar o seu dinheiro que ele quer investir na comunidade no banco do rotariano, na Fundação Rotária. Aí a Fundação Rotária, então, pega esse dinheiro, trabalha esse dinheiro, investe e depois devolve aos clubes na forma de subsídios, que são os projetos que os clubes pedem para a sua comunidade, na forma de bolsas de estudo para professores ou para alunos que queiram se aprofundar em algumas áreas, como, por exemplo, paz e resoluções de conflitos. Nós temos as bolsas Rotary para a Paz, né? Financiar a campanha de erradicação da poliomielite no mundo, através do Fundo Polio Plus. Então, a Fundação Rotária basicamente é isso. Quer dizer, então, é uma instituição, é o braço financeiro do Rotary Internacional. É uma instituição que patrocina, né, tudo que o Rotary faz de bom no mundo. Muito boa explicação, governador. Acho que deu para entender bem aí também a questão da Fundação Rotária, que é interessante o pessoal saber que ela está por trás também da atuação dos clubes. Então, se não tiver ela também, não tem essa organização, e querendo ou não, ela cria até uma unidade entre os clubes do mundo, né? Exatamente. Qual é a diferença do Rotary? Isso eu sempre falo. Por que eu sou rotariano e não sou membro de uma organização não governamental aqui da minha cidade? Porque se eu quisesse ajudar só a Santa Casa da minha cidade, eu entraria numa organização aqui dos amigos da Santa Casa. Se eu quisesse ajudar só o asilo, eu entraria especificamente na diretoria do asilo. Por que o Rotary é diferente? Porque o Rotary é internacional. Então é isso, quer dizer, então nós podemos desenvolver projetos no mundo inteiro, podemos ajudar rotarianos no mundo inteiro a desenvolver projetos e podemos receber ajuda e recebemos ajuda do mundo inteiro para os nossos projetos. Então esse é o grande diferencial. E uma coisa também, já que estamos falando de família rotária, a família rotária inteira é estimulada a doar para a Fundação Rotária e a fazer projetos pela Fundação Rotária. Então nós sabemos que o Interact tem condições de também participar de programas, né? A mesma coisa com o Rotaract. Então hoje a gente estimula tanto o Interact quanto o Rotaract quanto o Rotary a fazerem as suas doações. É claro que a capacidade de um rotariano é maior do que a de um rotaractiano, que é maior do que a de um interactiano, mas a gente acha que todo mundo tem condições de participar. E se você participa, então, fazendo crescer o bolo, você também participa na hora da divisão desse bolo maior. Muito bom mesmo, governador. Então, acho que é interessante até o pessoal ter essa noção aí de que o Rotary não está só no Brasil, ele está em vários países, tem uma fundação por trás que ajuda, que faz projetos, né, ajuda a concretizar projetos grandiosos. Então, é muito importante esse comentário aí mesmo sobre a Fundação Rotária. Governador, agora a gente saindo mesmo do âmbito internacional e voltando aqui para os clubes. O senhor tem alguma dica, alguma chave aí para um bom relacionamento entre os clubes? Bom, o nosso presidente, o nosso fundador de Rotary Internacional, o Rotary está completando nesse mês de fevereiro, dia 23 de fevereiro, 116 anos. Né? Foi fundado em 23 de fevereiro de 1905. Né? E o nosso fundador, Paul Harris, ele tem várias frases impactantes, marcantes. E uma das que eu mais gosto é a que ele fala que tolerância é a argamassa que mantém, né, os tijolos do Rotary estruturados, vamos chamar assim. Então, acho que a primeira coisa, tolerância. Quer dizer, acho que todo mundo é rotariano, é um clube, nós somos voluntários, nós utilizamos o nosso tempo livre para fazer o bem à comunidade. Então, isso é variável. Cada um tem a sua vida
pessoal, particular. Então, cada um tem um tempo diferente, né, para se dedicar à Rotary, né? Então, é isso. Eu acho que é respeito e tolerância, né? E você saber que toda atividade de Rotary é importante, tá? Fazer um programa onde eu vou distribuir 10 cestas básicas numa comunidade não tem o mesmo impacto, mas para a gente é tão importante quanto você entregar uma sala de recuperação de fisioterapia, como nós entregamos há 2 dias na APAI de Prapozinho, num projeto de mais de $33 mil. São projetos totalmente diferentes, né? Mas você precisa respeitar a importância dos dois e você, né, precisa celebrar a capacidade dos dois grupos de rotarianos que fizeram projetos tão diferentes. Então, é isso, respeito, tolerância, diversidade. Enfim, são as nossas características de rotarianos. Muito bom, governador. Eu acho que o senhor conseguiu sintetizar bem essa pergunta em uma palavra: tolerância. Isso é a chave mesmo, realmente, de tudo. Se você respeita, né, o que o outro clube está fazendo, está realizando, eu acredito que não tem o porquê. E todos aqui nós estamos juntos, né, para servir, para ajudar a comunidade. E Brian, lembrando que nós temos o nosso código de ética, que é muito resumidinho. Ele tem 4 frases, né, que é a nossa prova quádrupla. Então, se uma coisa é verdade, se ela é justa, né, se ela cria boa vontade e se ela será benéfica para todos os lados envolvidos, pronto. Acabou. Eu acho que essa é um dos preceitos, né, mais bem resumidos e que mais dá para pôr em prática dentro do Rotary mesmo. Resumido em 4 frases que dá para você... E usa até para a vida, né, governador? Sim, é um código de ética que você usa muito fora do Rotary também, claro. Isso eu acho muito legal, né, essa questão. Então, principalmente quem às vezes não é do Rotary, não é do Interact, Rotaract, Casa da Amizade, Rota Kids, gostaria de entrar, acho que até uma questão legal da pessoa estar entrando, para desenvolvimento pessoal, porque você não vai só ajudar as pessoas, você vai se ajudar também. Né? Como é que é um dos nossos lemas também, né? Mais se beneficia quem mais serve. Quem mais serve, né, governador? Governador, já que a gente está falando dessa questão de tentar unir tudo a família rotária, o senhor tem alguma dica de projeto aí para tentar unir a família rotária? Aí a gente volta àquela pergunta da individualidade, né, Brian? Às vezes, um projeto de alfabetização em um lugar vai unir a família rotária. Às vezes, um projeto de prevenção de doenças, né? Então, um projeto da área de saúde vai unir em outras cidades. Agora, uma coisa que eu acredito, também é uma opinião pessoal, a partir de 1º de julho, meio ambiente entra como uma área de enfoque. E vocês jovens, né, vocês têm essa pegada do meio ambiente, né? Vocês, né, desde o momento de escola e tudo mais, vocês têm uma preocupação maior com o meio ambiente que, por exemplo, que a minha geração não teve. Então, eu acho que projetos de meio ambiente podem vir a ser uma boa alternativa para isso. Uma boa alternativa, exatamente, para unir a família rotária nos diferentes níveis, assim. Perfeito. Mas, assim, trabalhar pela comunidade já une, qualquer projeto já une, mas eu acredito que o meio ambiente pode ser um denominador comum aí, vamos chamar. Entre todos, né? Governador, aproveitando que a gente falou desse quesito aí de projetos, o senhor tem alguma dica de projetos na pandemia para a gente estar podendo unir a família rotária aí? Porque veio a pandemia, a atuação nossa ficou muito resumida, né? Não deu para a gente ampliar tanto. Então, na pandemia, o senhor tem alguma ideia para a gente poder fazer? Algum projeto, alguma coisa? Então, o mundo ficou diferente, né? O mundo mudou. E quando a pandemia acabar, e ela vai acabar,
o mundo não vai ser o mesmo de fevereiro de 2020, né? Eu acho que nós ganhamos muito, nós mostramos uma capacidade de adaptação tremenda, tá? E acho que essa daqui é a principal, quer dizer, nós desenvolvemos ferramentas virtuais. Eu acho que em janeiro de 2020, nem eu nem você estaríamos pensando que num período de 1 ano nós iríamos estar fazendo um podcast via virtual, né? Através de uma plataforma. Então, assim, a comunicação ficou diferente, a relação ficou diferente, essa integração ficou diferente. Então, acho que na pandemia a gente tem que se adaptar a essas características, né? Então, programas, projetos, eu penso que no momento são projetos educacionais voltados a isso que nós estamos fazendo. Quando isso tudo acabar, nós vamos conseguir fazer as reuniões presenciais, nós vamos conseguir desenvolver projetos, tá? Mas, por enquanto, a gente tem que, respeitando o distanciamento, usar essa ferramenta. E para usar essa ferramenta, eu penso mais na área de educação mesmo. Então, se eu fosse fazer um projeto hoje, eu pensaria em educação digital. Muito bom mesmo, governador. Acho que é muito importante essa questão aí mesmo, porque a gente não está podendo se expor, né? Caso seja um projeto que necessite algo presencial, é um número reduzido de pessoas, Sim. Então não dá para ser algo tão grandioso. Mas realmente, acho que essa questão de usar a internet para tentar promover o bem é a melhor saída nesse tempo de pandemia. Governador, quando a gente fala de pandemia, é um assunto muito abrangente. Então, já que o senhor está aí no nível distrital, o senhor está acompanhando, como que foi o efeito da pandemia nos clubes? Houve algum crescimento ou teve algum declínio? Ou os clubes se reinventaram? O que o senhor tem para falar em relação assim? Como que os clubes foram afetados positivamente ou negativamente pela pandemia? Tá. Bom, o que acontece... Bom, existe uma frase bem popular, que inclusive até é título de um livro do publicitário Nizam Guanais, que o nosso diretor de Rotary Internacional, nosso diretor brasileiro de Rotary Internacional, quer dizer, a maior autoridade brasileira em Rotary, gosta de falar muito, que é: enquanto uns choram, outros vendem lenço. Infelizmente, tivemos muitos clubes que choraram, né? Que disseram que era difícil, que não conseguiram se adaptar, que não é a mesma coisa, que o clube deles, o principal é o companheirismo, que eles tinham que estar juntos e tudo mais. Por outro lado, tivemos clubes que se adaptaram à nova situação, que entraram nesse mundo virtual, que estão fazendo reuniões, e que cresceram, né? E que cresceram, né? Então, novamente, a gente volta a falar daquela individualidade de cada um. Eu gostei muito, assim, porque a governadoria procurou dar ferramentas para os clubes, e muitos clubes aproveitaram disso. Então, por exemplo, você vê logo em julho, nós tomamos posse dia 1º de julho, logo por volta do dia 11 de julho, não, 18 de julho, mais ou menos 18 de julho, nós realizamos um evento distrital virtual. Nós fizemos uma live, quer dizer, aqui os nossos clubes têm uma característica, eles gostam de fazer jantar italiano, né? Todo mundo gosta de comer massa, todo mundo gosta de ouvir música italiana, tal, né? Dançar uma tarantela, aquela coisa toda. Então, existe um artista, o Ricardo Bombarda, que é rotariano até em Araraquara, e que ele tem um bom trânsito aqui, né? Ele se apresenta pelo menos 2 vezes por ano aqui em clubes. Então nós conversamos com o Ricardo e ele foi fazer uma live. Então colocamos ele lá num estúdio em Bauru, com todas as condições de transmissão, e pedimos para os clubes venderem um prato italiano e depois acompanhar a massa. Foi um sucesso maravilhoso. Muitos clubes participaram, né? A venda do alimento também deu um bom lucro, que os clubes repartiram entre instituições parceiras, a PAI, Asilo, tal, e Fundação Rotária, né?
muita gente acompanhou a live, tirou foto, a gente colocava, né, ao vivo, né, os postzinhos, né, os pictures in pictures aí, como junto com o Bombarda cantando. Foi um evento maravilhoso, né, e que rendeu bons frutos para a Fundação Rotária. Aí depois, no final de setembro, nós resolvemos fazer mais um evento desses, virtual e distrital. Fizemos uma feijoada com pagode. Também levamos um grupo de samba, uma sambista de sambas mais clássicos para o estúdio. A live fez e pedimos para os clubes prepararem feijoada e venderem no... Foi o último sábado de setembro, também não vou precisar exatamente a data. Também, muitos clubes aceitaram, venderam aqui em Assis, foi um sucesso tremendo, teve até o drive-thru, e pedimos para ser entregue tudo, ou delivery ou drive-thru. O drive-thru aqui em Assis teve filas enormes. Nossa. Então, assim, muitos clubes também. Então, a governadoria deu condições e muitos clubes aproveitaram. E os próprios clubes fizeram atividades próprias. Então, assim, o que também que eu percebi que foi uma coisa que evoluiu bastante, a questão da qualidade das reuniões. Porque sendo online, você pode convidar quem você quiser, tá? Então, por exemplo, eu vou citar um nome aqui, nosso governador, Márcio Medeiros. Ele falou para o Brasil inteiro. Ele fez palestras de segunda a sexta, às vezes final de semana, às vezes mais de uma por dia, falando para o Brasil inteiro. E nós tivemos capacidade de trazer palestrantes do Brasil inteiro. Então, os nossos seminários, os nossos treinamentos que foram online, nós conseguimos trazer as maiores autoridades do Brasil. Por quê? Porque estavam lá na casa deles, em Belém do Pará, em Brasília, em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, em São Paulo, capital, e falaram com a gente. Então, muita gente se adaptou a este novo mundo virtual, né? E eu acho que isso foi a grande lição, né? E não só de rotarianos, por exemplo, vou falar para o pessoal, nós estamos gravando no domingo, dia 7. Por exemplo, amanhã, dia 8, o promotor de justiça da área de saúde de Bauru vai fazer uma palestra no Rotary Club de Bauru. Por quê? Porque Bauru está vivendo uma situação onde, no auge da pandemia, tem um hospital das clínicas, um hospital público estadual parado. Poxa, isso é de interesse da comunidade. E se é de interesse da comunidade, é de interesse do Rotary. Então, o promotor vai falar com os rotarianos de Bauru, mas, como é uma reunião online, ele pode falar para os rotarianos do distrito inteiro sobre essa situação. Então, isso que a gente ganhou muito. E isso vai ser mantido. Então, eu acredito que clubes e distrito vão voltar para a reunião presencial, para o abraço, para o olho no olho, né? Para a cervejinha, no caso de vocês, por refrigerante, junto do balcão ali do clube, do barzinho do clube, mas vez ou outra a gente vai lembrar que a gente sabe fazer reunião virtual e vai trazer alguma pessoa de fora que não vai ter que pegar a estrada, que não vai ter que dormir no hotel na cidade, que não vai ter que abrir mão de 2 dias de trabalho, um para vir, um para voltar, porque as nossas reuniões normalmente são noturnas, que ele vai falar da comunidade da casa dele por 40 minutos, passar o recado dele e tudo certo. Então, é isso, muitos clubes agregaram valores, sim. Muito bom mesmo, governador. Acho que eu falei demais nessa resposta. Fica tranquilo, governador. A gente está aqui para discorrer sobre esse assunto. Então, eu acho que por mais que o pessoal fica vendo o lado muito negativo da pandemia, mas ela trouxe muitos benefícios também, acredito, até para melhorar. Também, foi uma capacidade de adaptação tremenda que nós tivemos. Por exemplo, a gente sabe de clubes, por exemplo, em São Paulo, que se reúnem na hora do almoço e que há um estresse danado pelo trânsito de São Paulo para o pessoal chegar, ou mesmo à noite, que eles já começaram a decidir que mesmo quando voltar, eles não vão fazer 100% das reuniões presenciais, eles vão fazer algumas virtuais exatamente para fugir, para contornar essas questões negativas, né? Muito bom mesmo. Governador, já que o senhor está até falando desse quesito dos clubes aí, como que eles estão fazendo na pandemia, qual que é uma dica, assim, para ter a integração da família rotária na pandemia? É fazer reuniões em conjunto ou algum projeto virtual? Sim, para poder unir, às vezes, o Rotaract, o Interact, o Rotary, nesse momento que a gente está tão distante, vamos dizer assim,
no espaço, né? Eu acho que na pergunta você já respondeu. São essas duas coisas mesmo. Quer dizer, você precisa fazer a integração em reuniões mesmo. Então, vamos fazer reuniões coletivas com atividade, né? Por exemplo, esse ano também, infelizmente, nós não tivemos a presença de intercambistas, mas vamos pegar jovens que foram para o nosso intercâmbio, colocar eles para falar sobre a experiência, que é um assunto que interessa aos jovens e ao Rotariano também, ou já que estamos online, vamos cutucar aquele nosso intercambista lá da Nova Zelândia, da Alemanha, do Canadá. Escuta, você não quer falar como é que está a sua vida agora, depois do intercâmbio, né? Então, e projetos também, eu acho que existem diversos projetos que são projetos da família Rotária mesmo, tem diversos projetos onde você pode integrar o Interact, o Rotaract e o Rotary no projeto. Eu iria por essas duas vertentes, sim. Perfeito, governador. Acho que é de grande valia até esse conhecimento. E assim, os rotarianos, os interactianos, rotaractianos, sempre, mulheres da Casa da Amizade também, RotaKids, sempre está convidando os clubes, né, da família rotária, principalmente da cidade, para poder estar participando, para não acabar, né, deixando esse distanciamento. Assim, existe, na minha opinião, aí eu vou falar da reunião de Rotary, né? Existe um modelo de estrutura de reunião de Rotary que eu acho interessante. Então, por exemplo, o clube se reúne semanalmente, o mês tem 4 semanas. Uma semana é aquela reunião interna. Então, é uma reunião ou de conselho diretor, ou como muitos clubes chamam, de secretaria, onde são debatidos assuntos internos e não é permitido visitantes, tal, porque é onde a gente lava a roupa suja mesmo, é onde a gente analisa os problemas, né, vê como é que está exatamente, se essa molecada do Interact está andando nos trilhos ou se saiu, essas coisas, né, se temos novos nomes de associados, tudo bem. Então, essa é uma reunião, uma vez por mês nós temos que fazer uma reunião mais interna mesmo. 2 reuniões tradicionais de Rotary, e uma reunião da família Rotária. Então, nessa reunião, sim, a gente chama os cônjuges da Casa da Amizade, a gente chama Rotaract, Interact, intercambistas, e nessa reunião é uma reunião mais de cunho festivo, vamos dizer assim, é uma reunião mais descontraída, né? E é uma reunião onde você pode apresentar um palestrante, apresentar um intercambista, apresentar o resultado de um projeto, apresentar a semente, a ideia inicial de um projeto para que depois cada uma das instituições separadamente faça o seu brainstorm. Então, é isso, mas é importante você ter sempre essa relação, né? essa interação e integração entre cada um dos braços da família Rotária. Governador, vamos sair um pouco desse assunto de pandemia aqui, né? A gente já está vivendo isso, então vamos agora conversar sobre algo mais legal, que eu gostaria que o senhor, assim, contasse a sua história, a sua trajetória dentro da família Rotária. Tá, bom. Eu sou paulistano, e aí com 17 anos eu aprovei o vestibular da FUVEST em Medicina para a Medicina da USP de Ribeirão Preto. Então me mudei para Ribeirão Preto, e aí, vamos dizer assim, eu brinco que eu encaipirei. Eu falei que eu não gostaria de voltar para São Paulo, porque eu achava que o meu lugar era no interior mesmo, né? Aí eu fiz a residência médica de pediatria, e quando eu resolvi fazer só 2 anos de pediatria, porque eu queria ser um pediatra mais generalista, eu não queria ser um especialista. E aí, procurando, quando eu terminei a residência, um local para trabalhar, eu recebi uma proposta de uma cidade que fica no sul do estado de São Paulo, na região de Itapetininga, chama Apiaí. Ela fica no alto do Ribeiro, né? Tem o Vale e o Alto Ribeiro, ela fica no Alto Ribeiro, tá? Era uma cidade pequena, onde eu cheguei sem conhecer ninguém, e aí eu achava que eu precisava ter um melhor contato com a sociedade, e conversando exatamente sobre isso, um dentista que trabalhava comigo no posto de saúde era rotariano, ele falou, então você precisa entrar no Rotary, porque o Rotary é um clube de serviço, mas é um clube formado por diferentes profissionais. Então, eu entrei no Rotary sem saber o que era Rotary. Eu entrei no Rotary porque eu sabia que ali eu ia conhecer gente
da cidade, gente de diferentes ramos. Então, eu não, naquela época nem existia a palavra, mas eu entrei no Rotary para fazer networking. Eu precisava de contatos, eu precisava de amigos, né? Aí eu fiquei lá, aí, né, até você perguntou para mim quando a gente estava conversando antes de abrir o microfone, você perguntou se eu sabia exatamente quando eu tinha entrado no Rotary, né? Então eu entrei no Rotary Clube de Apiaí, só que naquele ano rotário, isso foi em 94, era uma meta de presidente de Rotary Internacional dar posse para um rotariano na conferência distrital. Então vamos dizer assim, então eu fui, entre aspas, escolhido para ser, né, o que ia cumprir essa meta. Governador. Então eu tomei posse no Rotary em maio de 1994, em Águas de São Pedro, na conferência distrital do distrito 4.620, um distrito que nem existe mais porque ele foi redistritado e foi fundido, tá? Aí eu fiquei trabalhando lá, aí depois eu tive uma proposta profissional para vir para Assis, e era uma proposta que era mais interessante. A minha esposa Gisele é de Bauru, então Assis e Bauru seria mais perto. Então lá realmente é uma região muito afastada, a condição das estradas são ruins, então eu achei que seria melhor eu vir para Assis, e aí eu vim em Assis. E aí quando eu vim para Assis, eu já vim com uma carta de apresentação do secretário do clube de Apiaí, né? Aí cheguei em Assis, daí novamente assim, essa coincidência, procurando uma sala para alugar para fazer consultório, eu procurei uma clínica de cardiologia lá, o Jaime Bergonzo, que era assim que eu comecei a conversar com ele, eu via a flâmula do Rotary na estante atrás dele. Aí depois que eu tinha me acertado com a questão do aluguel da sala, eu falei, olha, tá aqui, olha, era rotariano, tá aqui minha carta de apresentação. Aí ele falou, tudo bem, vou te apresentar no clube. E aí eu também entrei, e aí eu tomei posse no Rotary Clube de Assis do Vale, em setembro de 1995, na festiva de aniversário do clube, né? Essa data aí eu lembro, foi 25 de setembro de 95, com a presença do governador Paulo Ricardo, né? Quem me deu posse foi o governador Paulo Ricardo. E aí de lá para cá, fui presidente do meu clube 2 anos, fui governador assistente 2 anos, né? E fui líder do IGE, isso é uma coisa que eu tenho muito orgulho de falar. Eu sou um alumni, quer dizer, eu sou um ex-bolsista da Fundação Rotária. A Fundação Rotária investiu em mim. Eu fiquei 4 semanas liderando um grupo de não rotarianos na Virgínia Ocidental, West Virginia, nos Estados Unidos, e tendo um aprimoramento pessoal, cultural e profissional. Visitei UTIs neonatais mais desenvolvidas do que a nossa naquela época, né? O Rotary lá me pagou um congresso, eu fiz um congresso de neonatologia, enfim, eu sou eternamente grato, né, ao Rotary e à Fundação Rotária por essa oportunidade que me deu, né? A minha esposa, a Gisele, foi dama rotária, né, foi membro de Casa da Amizade durante toda a vida, e este ano, com a abertura do satélite da Casa da Amizade do Assis do Vale, ela virou rotariana, né? Nós adoramos Rotary, nós adoramos os eventos rotários, então estamos sempre participando. Tenho 2 filhas que também fizeram parte da família rotária. A Juliana hoje tem 22 anos, ela é estudante de administração, ela foi rotakidiana, chegou a ser presidente do Rotakids aqui de Assis, depois ela foi interactiana e ela realizou 3 intercâmbios de curta duração. E ela não fez o longa, fez 3 curtas porque ela não queria perder a turma dela de escola. Então ela, nas férias de 8ª série, primeiro colegial e segundo colegial, ela fez os 3 intercâmbios de curta. E a minha mais velha, a Amanda, tem 25 anos, é bacharel de Direito, também foi interactiana e também intercambista. Fez 2 intercâmbios, um de curta duração para a Alemanha e um de longa duração, ficando 1 ano no Canadá, né? Então, por conta disso, as 2 desenvolveram línguas. A Amanda fala fluentemente o inglês, a Juliana fala inglês, fala espanhol, porque um dos intercâmbios dela foi para o México. Então é isso, quer dizer, eu sou um membro da família Rotária com muito orgulho e sou um eterno devedor, né, do Rotary e da Fundação Rotária,
porque o Rotary e a Fundação Rotária permitiram, né, o meu crescimento pessoal, o meu crescimento profissional e o crescimento também da minha esposa e das minhas filhas. Muito legal essa experiência, governador, que deu para a gente ver que, além de existir essa união da família rotária, existe também a união da família, né? Sim, sim, sim. Você acaba trazendo, né? Sim. A sua família para o Rotary. Sim, senão não dá certo. Senão não dá certo. Isso, a Gisele, minha esposa, ela, nos depoimentos dela, nos treinamentos, ela fala isso, né? Quer dizer, teve um momento que eu precisei encarar que o Rotary não era um concorrente, não era um adversário, era um parceiro. Então aí foi a hora que ela começou a vir comigo e hoje ela adora esses eventos de Rotary, está sempre comigo, né? Virou rotarada também. Governador, a gente está se aproximando ao final. Eu vou fazer mais uma pergunta e depois eu vou deixar livre para o senhor, caso o senhor queira comentar mais alguma coisa. Mas a última pergunta aqui que eu vou fazer para fechar com chave de ouro. Governador, você tem alguma dica para clubes que ainda não têm Rotaract, Rota Kids, Interact e querem abrir? Assim, eles ainda estão indecisos se deve abrir, se não deve. O que o senhor recomenda? Eu acho que deve abrir. Tá? É aquilo que a gente brinca, né? Porque é a escolinha. Quer dizer, um time de futebol tem o time principal, e aí ele tem o sub-23, o sub-20, o sub-17, então ele tem aquilo que chamam de categorias de base. O Rotary precisa das categorias de base. É muito mais fácil você contratar um craque vindo das suas categorias de base do que procurar na comunidade. Então eu acho que, principalmente hoje, com a elevação do Rotaract, e ontem nós tivemos um evento maravilhoso de integração Interact e Rotaract, né? Então fica cada vez mais claro, mais nítido, que é importante a gente ter a família rotária em todos os níveis. E hoje a gente tem pessoas capacitadas e ávidas por isso. Então, se nós formos procurar nas nossas escolas, nós sempre vamos achar estudantes de 12 a 18 anos preocupados com a comunidade, que já realizam campanhas dentro da escola, ou dentro do bairro, ou dentro do clube esportivo de recreação, para ajudar o próximo, para ajudar a comunidade. Então, se esses jovens estiverem dentro do Rotary, dentro do Interact, no caso, dentro da família rotária, eles vão estar com uma estrutura muito mais forte, eles vão ter ferramentas melhores para trabalhar. Tá? O mesmo vale para o Rotaract. Quer dizer, hoje a gente vê uma série de campanhas desenvolvidas dentro das nossas universidades, mas coisas pontuais. Então, se nós tivéssemos rotaractianos dentro das universidades, rotaractianos dentro das igrejas, de outras organizações fazendo essa ponte, o trabalho seria muito mais fácil e muito mais incisivo, né? Conseguiríamos obter um resultado muito melhor. Então, a mensagem que eu deixo para os rotarianos é que ter um Interact, ter um Rotaract, isso potencializa e ajuda demais o trabalho. Da mesma forma que uma casa da amizade forte. Eu acho que são coisas atualmente fundamentais, muito importantes de termos. Muito bom, governador. Então, é muito legal o pessoal saber, né, para poder perpetuar essa família rotária de determinada cidade. É interessante a gente adotar esses programas, né, para poder sempre ir evoluindo até chegar a um Rotary e assim garantir a existência desse Rotary no futuro e até um melhoramento, né, da sociedade. Governador, o senhor tem mais algum assunto que o senhor gostaria de abordar sobre a família rotária? Mais alguma dica? Não, eu gostaria só de fazer um merchan. Pode. No dia 23 de fevereiro, nós já citamos isso, é o aniversário do Rotary, tá? E normalmente o distrito faz diversas atividades, né? Várias cidades têm o Dia do Rotariano oficializado no calendário municipal. Então, é um dia onde a Câmara de Vereadores normalmente
se reúne, faz uma solenidade de homenagem aos rotarianos, a gente, né, enfim, é uma data muito importante que é lembrada na maioria das cidades do distrito. Só que esse ano, ainda por causa das restrições, nós não podemos fazer esses eventos presenciais, tanto que em várias cidades eles já foram até cancelados. E aí voltamos também àquilo que a gente levantou, tivemos a ideia então de fazer um evento virtual. Então na sexta-feira, dia 26, vamos fazer um evento de aniversário do Rotary. Tá? Então o que nós vamos fazer? Dar posse coletiva a rotarianos em clubes do distrito inteiro. Porque também, Brian, nós estamos tendo essa dificuldade. Muitos clubes já aprovaram novos associados, mas ficam com medo de fazer uma reunião online que vai ser meio xoxa, com poucos participantes, que não vai ter aquele impacto, né, que a gente gosta que tenha as posses dentro de Rotary. Então nós vamos fazer posses de todo o distrito no mesmo evento, e aí vai ser algo bem impactante. Vamos já apresentar ideias de um novo clube tradicional no distrito e de um novo e-clube no distrito, né, um clube virtual. Vamos apresentar projetos de sucesso, cases de sucesso, quer dizer, aquilo que a gente faz, então, como nós impactamos a comunidade através de subsídios com a nossa Fundação Rotária. Vamos agradecer grandes colaboradores, as empresas cidadãs, ou seja, empresários de cada cidade que acreditam no trabalho de Rotary. Então vai ser um evento onde a gente vai mostrar o que é Rotary. E depois, aí sim, nós vamos partir para uma live de música. Já que é uma festiva, tem que ter música, né? E tem que ter comida. Então nós vamos fazer um show com uma banda de rock, os Calibrados de Bauru, um pessoal que faz um rock mais clássico, um country rock, um som bem legal. Já tivemos música italiana, já tivemos samba e pagode, é a hora do rock agora, né? E estamos, então, solicitando aos clubes que também façam algum tipo de evento, de alimento, que distribuam isso através de delivery ou drive-thru. Quer dizer, então vai ser um evento da família Rotária na sexta-feira, comemorando, né? Desejando parabéns e muitas felicidades ao Rotary. Então, é um convite que eu faço para todos da família Rotária para acompanhar esse evento, dia 26 de fevereiro, sexta-feira, a partir das 19h30, nas plataformas do distrito, no Facebook e no YouTube. Muito bom mesmo, hein, pessoal? Estão todos convidados aí, assistam. E aproveitando já esse momento aí, já vou pedir para vocês aí que estão escutando o nosso podcast, vão lá, sigam lá a nossa página no Facebook, Interact Clube de Oswaldo Cruz, e também no Instagram, pessoal, @ic.oswaldocruz. Também peço para que vocês escutem os próximos podcasts, vão ser bem legais aí, o pessoal vai estar elaborando, sempre trazendo, assim, novas visões, pessoas de fora do Interact Clube de Oswaldo Cruz, para poder estar falando também sobre esses assuntos, pessoal. Governador, muito obrigado, acho que foi uma conversa, assim, muito produtiva. Essa sua presença foi muito importante e acho que o senhor assim, conseguiu sintetizar muito bem família rotária, atuação dos clubes, tudo em pouco tempo, né, vamos dizer. Eu que agradeço o convite, gostaria de agradecer e gostaria de parabenizar o Interact Clube por essa iniciativa, né? Eu acho que a gente precisa ter informação, né? A gente só consegue gostar daquilo que a gente daquilo que a gente sabe, né? Daquilo que a gente conhece. Então, todas esses eventos que nós fazemos, né? Onde a gente conversa sobre Rotary é muito bom, né? No fim, assim, eu acho que eu pude contribuir um pouco e pode ter certeza também que eu aprendi demais hoje aqui, tá? Então, queria agradecer e parabenizar a todos os envolvidos e me colocar à disposição. Se vocês acharem que a gente não esgotou todo o tema, que nós ainda temos espaço aí para mais uma conversa, estou à disposição, é só entrar em contato, tá? Um abraço. Muito obrigado, hein, governador. Pessoal, até a próxima, hein? Valeu!